paz do Senhor, como vocês estão? Que nessa tarde Deus possa estar abençoando a tua vida. Vamos ler a palavra de Deus, vamos ler o Salmo 143, que diz assim, o versículo, a partir do versículo 4. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito e o coração se vê perturbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as minhas mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não torne como os que baixam a cova. Faze-me ouvir pela manhã a tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. O livro dos Salmos são livros que expressam todos os sentimentos, são livros de orações e expressam todas as situações das pessoas. E é um livro que, se você não sabe orar, comece a ler os Salmos. Dobre o teu joelho, abra a tua Bíblia no livro de Salmos e começa a ler. Você muitas vezes vai se identificar com o salmista. Como aqui, o salmista ele diz que ele lembra das coisas, dos dias de outrora, das coisas passadas. E na situação, às vezes, que a gente está, às vezes a gente passa a lembrar, ai, Senhor, como era bom antes da pandemia. Ou situações agradáveis que se passaram conosco, que a gente pensa, como era bom. E o salmista, aí ele começa a clamar ao Senhor e diz, Senhor, lembra de mim. E porque ele diz, faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio, mostra-me o caminho. Quantas vezes nós oramos, pedimos, Senhor, me mostra o caminho que devo andar. E o caminho que devo andar está na palavra de Deus. Ele nos ensina, ele nos instrui na sua palavra. Amém? Então que nessa tarde todos nós possamos aprender um pouco da sua palavra. Nós estamos estudando sobre o Sermão do Monte, então que você possa essa tarde aprender mais um pouco e ser instruído no caminho do Senhor, no caminho que deve andar. Amém? Agora nós vamos estar fazendo um tempo de louvor, depois nós vamos estar estudando a palavra de Deus. Eu vou lá estar chamando a Gabi, né, que a gente vai estar fazendo um tempo de louvor e ela vai adorar a Deus, e depois nós vamos começar estudando a palavra de Deus. Estou esperando a Gabi entrar. Oi, Gabi! Oi, É contigo louvor. Ora que eu não orei ainda com o pessoal. Faz uma oração e adora a Deus. Depois nós vamos estudar a palavra. beleza. Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia, Pai. Esse dia de sol, esse dia um pouquinho mais quentinho. E, Senhor, eu peço com que o Senhor abençoe, Pai, essa tarde, esse culto, esse louvor, e com que a palavra que a Claudete foi pregar, e com o louvor, Pai, que eu te adorar, e que todo mundo te adorar, Pai, com que possa tocar no coração de cada um e que possa ficar lá uma bagagem, com que a gente possa lembrar dessa palavra e desses louvores no momento de dificuldade. E é isso aí, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com os meus lábios
te adorar. Para que eu nasci, se não for pra te servir? Que estou aqui, sim, eu quero te adorar. Te adorar, se não for pra te adorar. Para que eu nasci, se não for pra te servir? Porque estou aqui, sim, eu quero te adorar. Te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com os meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, que estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, que estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se
o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada por esse momento, Pai, esse momento de adoração que a gente teve contigo. E eu peço com que o Senhor abençoe o resto do culto e abençoe cada pessoa que está vendo, tanto o pessoal que está vendo agora, tanto o pessoal que vai ver depois. Abençoa a palavra em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus possa nos abençoar. Que Deus te abençoe, Gabi. Tchau. Amém. É uma bênção poder escutar louvor, adorar um pouco a Deus, mas principalmente aprender da palavra de Deus. Então, todas as quintas-feiras nós estávamos na sede e agora, pela misericórdia de Deus, estamos fazendo as lives, né, e estudando a palavra de Deus, e eu creio que isso é bênção para cada um, para cada vida, principalmente para mim. Eu fico muito feliz de poder estar ensinando a palavra de Deus, ministrando a palavra de Deus, e estar sendo edificada pelo poder da palavra de Deus. Então, vamos só fazer uma oração e vamos começar a estudar a palavra. Senhor Jesus, nos colocamos aqui na Tua presença. Queremos aprender a Tua palavra, meu Senhor. E dependemos totalmente da ação do Teu Espírito. Obrigado, Senhor, pelo Teu mover, pelo Teu agir na nossa vida. De maneira especial, Senhor, eu quero Te agradecer pela vida do pastor Osmar, que está sempre orando e intercedendo por cada pessoa, pelas pessoas da igreja, Senhor, principalmente aqueles que estão passando luta, Senhor. Abençoa a vida do pastor Osmar, da sua esposa Jamile, Senhor. Estende a Tua mão sobre a vida deles, guardando-os e livrando-os de todo mal. E agora, Senhor, que nesse momento cada um de nós possa aprender a palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vamos estudar, continuar nosso estudo no Sermão do Monte. Vamos ler novamente Mateus 5, começando no versículo 1, que começa: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Hoje, então, nós vamos estudar sobre os misericordiosos. Quem são esses bem-aventurados misericordiosos que alcançarão misericórdia? Mas antes de começarmos a estudar, vamos dar uma pequena relembrada, uma retomada naquilo que nós já estudamos. Sempre lembrando que para entender o Sermão do Monte, para entender essa pregação do Senhor Jesus, o que o Senhor Jesus quer nos ensinar, nós temos que entender que essas bem-aventuranças, esses bem-aventurados, que o Senhor começa a falar, bem-aventurados, bem-aventurados são os felizes,
na verdade, são os discípulos do Senhor. É a marca de caráter daquele que é discípulo, daquele que é crente, no sentido mais comum que nós usamos, daquele que é crente. Então, tem que ser a nossa marca de caráter. Na verdade, o Sermão do Monte tem que ser o nosso espelho. Sempre quando nós saímos para algum lugar, nós costumamos nos olhar no espelho para ver como é que nós estamos. Se estamos bem arrumados, se tem alguma coisa. Nós costumamos nos olhar no espelho. Tanto homem como mulher. Alguns se olham mais no espelho, outros menos no espelho. Para ver como você está. Então, o Sermão do Monte é o nosso espelho, na verdade, é o espelho espiritual. Ele nos faz ver como estamos por dentro, aquilo que realmente somos. E à medida que vamos lendo e vamos nos testando e vamos olhando, nós podemos analisar. Sou convertido? Não sou convertido. Sou crente? Não sou crente. Preciso ou não de salvação. Então, o Sermão do Monte faz com que você se olhe. Cada um se olhe. Porque às vezes todas as pessoas pensam, eu sou convertido, eu sou cristão. Então, leia o Sermão do Monte e faça uma análise para ver se você realmente é convertido ou não. Eu sei que o Sermão do Monte ministra muito o meu coração. Muitas vezes me coloco de joelho, oro, choro na presença do Senhor e digo, Senhor, me transforma. Eu preciso desse caráter, dessa marca de caráter na minha vida. Me ensina, me instrui, como o Salmo que nós lemos, me ensina os seus caminhos, me ensina as suas veredas. Então, que cada um de nós possa estar entendendo isso. E, como eu fiz toda a leitura, até o versículo 7, nós vimos que, quem estudou desde o início comigo, que os humildes de espírito, que começa a primeira bem-aventurança, os humildes de espírito são aqueles que se achegam na presença de Deus. É toda pessoa que se achega na presença de Deus, aquela pessoa que se converte na sua conversão. No momento que deseja, eu quero ser salvo, eu quero ir para o céu. Para o céu, que lugar é esse? É o lugar onde Deus habita. E você começa a procurar, e quando se chega, esse é o lugar que Deus habita, o céu é o lugar onde Deus está. E quando você começa a se achegar na presença de Deus, e você vê como realmente você é, você percebe, mas eu não sou nada, eu não tenho nada, quem sou eu? Esse é humilde de espírito, que se achega na presença de Deus e vê o Deus Todo-Poderoso. E isso nós vemos na palavra, não é uma coisa subjetiva, um negócio assim de viajar na maionese, como a gente diz, é quando você lê a palavra. Você se achega na presença de Deus e começa a dizer, quando você lê a palavra. E você começa a ver como você é. E aí você começa a entender, e a humildade de espírito, você vê, eu não sou nada. Quem que eu sou na presença de Deus? E nesse momento, quando nos achegamos na presença de um Deus santo, o que nós vemos na presença da santidade? O nosso pecado. Como nós realmente somos, os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos atos, as nossas atitudes, o nosso egoísmo, a nossa desejo das coisas dessa terra, o nosso desejo das coisas dessa terra, o nosso orgulho, nós começamos a ver os pecados. É aí que choramos. Bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. E quando você se achega na presença de Deus, você vê que nada é, você enxerga o teu pecado, vê que tu depende totalmente de Deus, aí tem a terceira bem-aventurança, a mansidão. A mansidão é aquele que vê que tudo o que os outros fazem com ele não é nada perto do que você fez para Deus. O nosso pecado ofende a Deus. Então, o manso não é uma pessoa que se preocupa com a sua reputação, não é uma pessoa que fica brigando pelos seus direitos,
lembram que a palavra diz, que Jesus nos diz, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração? Você via Jesus brigando por alguma coisa nessa terra? Não. Nós precisamos entender isso. Jesus é manso e humilde. Jesus se fez como nós. E a mansidão, quando nós realmente somos mansos, nós começamos a entender para que brigar pelas coisas dessa terra, para que brigar com os outros. Para que? Se o meu pecado ofende a Deus, e Deus, na sua graça, me perdoou, eu não preciso das coisas daqui. Eu estou aqui, habito nessa terra, Deus vai me dar pela sua graça as minhas necessidades, mas eu não preciso mais brigar. Eu não preciso mais ficar ofendido com as coisas. Sabe, às vezes nós nos ofendemos com os outros, daquilo que os outros nos dizem, daquilo que os outros falam de nós. Mas nós esquecemos o quanto nós ofendemos a Deus. O manso é aquele que tem a noção do quanto ele ofendeu a Deus, do quanto o pecado ofende a Deus. Aí a ofensa do outro é mínima perto do que você ofendeu a Deus. Quando nós começamos a entender isso, nós vamos começar a entender a mansidão. E vamos começar a dizer, Senhor, me ensina a ser manso e humilde. E quem te ensina? Lembra que Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então acharei descanso para as vossas almas. O manso e humilde é uma pessoa que descansa. É em Jesus que nós encontramos descanso para a nossa alma. Porque ele é manso e humilde e nós precisamos ser mansos e humildes. Depois dessas características que nós aprendemos a mansidão, estamos na presença de Deus, mas nós vemos que para estar na presença de Deus, nós precisamos de uma justiça reta, de uma justiça perfeita, de uma justiça divina. Nós, na verdade, precisamos ser justificados. E nós não temos isso. Nós precisamos dessa justiça perfeita para estar na presença de Deus. Porque fome e sede de justiça não é como as pessoas pensam, e às vezes elas deturpam como se fome e sede de vingança. Você vai ver, justiça de Deus vai te pegar. Não é nada disso. Nós, cada um precisa da justiça de Deus, justiça perfeita, e nós não temos essa justiça. Quem assistiu o estudo passado lembra que eu falei de imputar justiça em nós. Nós precisamos imputar essa justiça precisa ser imputada em nós. E como é isso? Para entender o termo imputar, nós precisamos entender o que é o termo amputar. Amputar é tirar, cortar, amputar um braço, amputar uma perna. E imputar é colocar. Então, nós precisamos da justiça divina. Quem imputa essa justiça em nós? Cristo. Cristo é nossa justiça. Ele é a justiça perfeita. E a justiça dele, a retidão dele diante do Pai é imputada a nós. Por isso podemos nos achegar na presença de Deus. Na verdade, quando nós analisamos essas primeiras bem-aventuranças, o que nós vemos aí? A conversão da pessoa. É tão simples. Aquele que realmente se converte, quando lê isso, quando entende essa explicação, ele olha e diz, mas é eu. Jesus, eu sei que eu não sou nada, que eu sou miserável, que eu sou pecador, que eu preciso de ti, que eu preciso ser santo, que é a justiça de Cristo. E ele começa a ter a sede, na verdade é o processo de conversão. Quem começa a estudar, ele vai se identificar. Lembre que eu iniciei dizendo, nós temos que nos olhar as bem-aventuranças como um espelho. Se você olha como um espelho, se olha aqui nas bem-aventuranças e entende essa profundidade e simplicidade, e você realmente é uma pessoa que se
converteu, ou quer se converter, ou quer se tornar cristão, porque, gente, a questão de se tornar cristão não é uma pessoa que vai na igreja. Tem muitas pessoas que vão nas igrejas e não são cristãos, porque a vida dela não condiz com as bem-aventuranças. Para ser cristão, a nossa vida tem que condizer com esse caráter. E é muito simples. Então, se você está escutando isso e diz, mas eu quero isso, eu preciso disso, eu quero ser salvo. Os primeiros passos da conversão são essas 4 bem-aventuranças. Quando você começa a entender isso, começa a olhar, se a chegar com simplicidade na presença de Deus e clamar ao Senhor e pedir, Jesus, entra no meu coração, perdoa os meus pecados, seja o meu Salvador, você está no processo da conversão. E agora que nós vimos essa primeira parte, identificamos como processo de conversão da salvação, nós vamos ver que as outras etapas do bem-aventurado, daquele que é feliz, das bem-aventuranças, ela começa a mudar um pouco de foco. Porque nesse momento é uma pessoa voltada para si, clamando por salvação, na presença de Deus, querendo o Senhor Jesus, querendo ser santa, mas nesse momento onde acontece todo esse processo, ela se volta para os outros. É aí aonde entra. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, hoje nós vamos entender o que é essa misericórdia. Quem são esses misericordiosos? Uma das coisas que nós precisamos, que eu sempre tenho ministrado, é aquilo que não é, para que nós possamos entender aquilo que é. O que não é essa pessoa misericordiosa? Não é uma pessoa complacente. O que é uma pessoa complacente? É aquela pessoa que cede à vontade dos outros. Aquilo que os outros querem, a pessoa dá para não ter contenda, para não ter problema, sabe? É uma pessoa que cede, que não tem problema nenhum em ceder para que alcance paz. É uma pessoa, isso é uma pessoa complacente, mas não é a misericórdia que a Bíblia fala. Então, uma pessoa misericordiosa não é aquele que dá, aquele que cede para os outros. Não é nesse sentido. E para entendermos também a questão da misericórdia, nós devemos ver que misericórdia é um atributo de Deus. Deus é misericordioso. Quantas vezes nós clamamos pela misericórdia de Deus? Então, a questão do complacente, nós vemos que não tem nada a ver com Deus. Deus não é alguém que cede, Ele é o justo juiz, Ele é santo, Ele é o Senhor. Então, a misericórdia também é um atributo de Deus. Mas, então, o que é os misericordiosos? O que é a misericórdia? Para nós entendermos melhor essa misericórdia, uma das maneiras é comparar com a graça de Deus. E a graça de Deus, lembra, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. A graça da salvação. E a graça, ela é vinculada ao nosso pecado. E a misericórdia, ela é vinculada à nossa miséria. A nossa miséria. Então, quando nós começamos a entender, a olhar a graça, e comparar a misericórdia com a graça, nós vamos começar a entender o que são esses misericordiosos. E para entender melhor, porque nós vamos avançando devagar para entender cada uma dessas bem-aventuranças, cada uma dessas marcas de caráter, nós vamos ver 2 parábolas. Porque, na verdade, a misericórdia ela aponta para compaixão. Então, a primeira parábola que nós vamos ver, ela está em Lucas 10. Lucas 10, a partir do versículo 30, que diz assim, é a parábola do bom samaritano. Lucas 10, versículo 30, diz assim, Jesus prosseguiu dizendo,
Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Eu não li a parábola desde o início, eu li a partir do versículo 30, mas é um diálogo de um intérprete da lei com o Senhor Jesus, perguntando sobre a questão do próximo. E aí nós vemos a história do bom samaritano que todas as pessoas conhecem. E o intérprete da lei, quando ele termina dizendo que usou de misericórdia, mas nós vemos que o bom samaritano, que o samaritano, quando ele chegou no versículo 33, ele viu aquele homem lá, atirado na beira do caminho, de certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. O que esse homem fez? Esse samaritano. Ele usou do seu tempo, ele saiu do caminho que ele estava, porque 3 passaram pelo caminho, um sacerdote, um levita. A Bíblia não diz o que eles pensaram, nem diz o que eles sentiram. Só diz que eles olharam e continuaram passando. Talvez eles tivessem sentido pena. Quantas vezes nós passamos por uma situação que nós podemos, às vezes, fazer algo e apenas sentimos: ai, coitado, miserável, olha só o que aconteceu, e continuamos o nosso caminho. A Bíblia não diz o que o levita, o que os sacerdotes sentiram quando viram aquele atirado na beira do caminho. A Bíblia fala da ação do samaritano. O que o samaritano fez? Ele usou do seu tempo, ele usou do seu dinheiro, ele saiu do caminho que ele estava só para ajudar. O texto é: compadeceu-se, usou de misericórdia. A misericórdia, ela é relacionada com aquilo que fazemos para os outros. Ele compadeceu-se, ele teve misericórdia. A misericórdia não é algo simples. Não é tão simples se compadecer e fazer algo por alguém. Não é da nossa natureza, às vezes. Às vezes nós fazemos algumas coisas, fazemos pelos nossos familiares. Mas fazer algo por um desconhecido, fazer alguma coisa por alguém que você nunca mais vai ver, fazer algo por alguém que nem às vezes vai te dizer obrigado e nem vai saber que foi você quem fez. Não é simples assim ter misericórdia. Estão vendo que à medida que nós estudamos as bem-aventuranças, nós vemos que dependemos que alguém nos transforme por dentro, para que possamos ter essas atitudes. Quando nós estudamos as bem-aventuranças, nós precisamos entender que nós precisamos de uma mudança interior, que não é algo que brote do nosso interior. É algo maior. Nós precisamos da ação do Espírito Santo na nossa vida. É isso que nós precisamos entender. Não é algo que nós vamos fazer. E aqui, quando nós vemos esse exemplo do bom samaritano,
que ele usou de misericórdia, aquilo que ele fez, ele se compadeceu do sofrimento do outro. A misericórdia está relacionada ao sofrimento do outro. A compaixão que nós temos quando vemos o sofrimento do outro. Agora nós vamos ver uma outra parábola, um pouquinho mais profunda, no meu entender, que mexe um pouquinho mais com o outro. Que ela está lá em Mateus 18, versículo 23, que fala da parábola do credor incompassivo. Que começa assim no versículo 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com o seu servo. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou ao Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: se paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deve. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Essa parábola, ela é mais profunda, porque ela mexe com o perdão, o meu relacionamento com os outros, de perdoar. E nós vimos aqui, quando o Senhor ele se compadeceu do servo que devia 10.000 talentos. 10.000 talentos é uma dívida impagável. Não tem como pagar essa questão da dívida, porque um talento equivale a 18 anos de uma pessoa trabalhando, o salário de uma pessoa. A pessoa tem que trabalhar 18 anos e ela vai ter um talento. 10.000 talentos é uma dívida impagável. E o rei se compadeceu, teve misericórdia. Esse compadecer-se, essa compaixão é a misericórdia. Só que esse servo que foi perdoado os 10.000 talentos, ele não teve compaixão do seu conservo que lhe devia 100 denários, que é 100 dias de trabalho. A pessoa trabalha 100 dias e pagaria dívida. Ele não se compadeceu. Ele não teve misericórdia. Ele foi alcançado pela misericórdia, não entendeu a profundidade da misericórdia que ele foi alcançado, mas ele não teve, por causa disso, ele não teve misericórdia dele. Ele não conseguiu se compadecer. Ele não teve misericórdia. A misericórdia, ela consegue ver a miséria da pessoa. E nós só vamos aprender a realmente ter misericórdia quando nós vemos a nossa miséria e o quanto fomos perdoados por Deus. Quando você percebe
o quanto você for perdoado, a negridão do teu pecado, o quanto o Senhor Jesus te perdoou lá na cruz. Porque a nossa dívida para com Deus é impagável. Quem paga os seus pecados? Impossível pagarmos os nossos pecados. Não tem como nós pagarmos. Por isso que Jesus, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, sem pecado, veio, olhou a nossa miséria e pagou os nossos pecados. Teve compaixão de nós. Quando nós começamos a entender isso, nós começamos a entender a misericórdia de Deus para com a nossa vida. Porque o supremo exemplo de misericórdia é Jesus. E nós vamos ver isso em Romanos 5:8, que diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a misericórdia de Deus, a grandeza da misericórdia de Deus para conosco. Quando a palavra de Deus fala, sendo nós ainda pecadores. Se você for ler em Efésios, você vai ler que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Às vezes, nós não temos noção do que é ser morto no seu delito e pecado. Todas as pessoas estão mortas por causa do seu pecado. E Deus viu a nossa miséria. Ele viu a nossa morte. Ele teve compaixão e nos perdoou. Lá na cruz do Calvário é que nós encontramos o perdão. Lá na cruz nós vemos a misericórdia de Deus para com a nossa vida. Quando nós começamos a entender que isso é misericórdia, o que é essa misericórdia de Deus para com a nossa vida, essa compaixão do Senhor para com a nossa vida, que nos trouxe salvação, que nos perdoou os pecados, é então que nós vamos começar a ter compaixão, ter misericórdia das pessoas. Daquelas pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados. Elas estão, a diferença de nós, quando recebemos Jesus, é que somos pecadores, mas o Senhor nos vivificou, nos deu vida. Nós somos salvos. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não precisamos mais fazer o que fazíamos. Não precisamos mais mentir. Não somos mais escravos da mentira. Não precisamos mais viver para esse mundo. Não precisamos mais amar o dinheiro. Não temos mais os ídolos que o mundo tem. O dinheiro, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Nós não precisamos mais, não somos mais escravos. Somos libertos. Fomos perdoados, não vivemos mais nessa miséria. Quando nós entendemos dessa maneira que o Senhor nos perdoou, que Ele teve misericórdia de nós, que Ele se compadeceu, então nós vamos ter misericórdia do outro. Nós vamos ter misericórdia daquele que nos ofende, daquele que fala mal, daquele que faz coisas erradas, daquele que nos injuria. Tantas coisas nós sofremos, daqueles que nos fazem injustiça. Nós vamos olhar para a vida dele e dizer, como Estevão, quando Estevão estava sendo apedrejado, Estevão disse, Senhor, não lhes impute esse pecado. Quantos pecados as pessoas cometem contra a gente?
Se você foi alcançado pela misericórdia, os pecados que os outros cometem contra ti, você vai olhar, Senhor, perdoa ele. Senhor, assim como tu tiveste misericórdia de mim, o teu perdão está no meu coração. Tu me perdoaste, Senhor. Obrigado pelo teu perdão. Senhor, então perdoa ele. Senhor, eu entrego essa situação nas tuas mãos. É esses misericordiosos que vão alcançar a misericórdia de Deus. E essa misericórdia alcançada, nós vemos no Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas nós só vamos perdoar a quem nos ofendeu se nós fomos perdoados por Deus. Entendemos esse perdão. Nos achegamos aos pés da cruz e entendemos o perdão de Deus. No nosso coração vai gerar uma gratidão de ter sido perdoado. Porque a nossa ofensa contra Deus, o nosso pecado contra Deus é horrível. Um mínimo pensamento de mau pensamento, de ódio, de mentira, de cobiça, de inveja, de preguiça. Todas essas coisas são pecado. Nós éramos escravos do pecado. O pecado nos dominava. E esse pecado que ofende a Deus. E quando nós vemos a suprema misericórdia de Deus manifestada na cruz, esse perdão, nós sermos alcançados por essa misericórdia, nós sentimos esse perdão, então nós podemos dizer, perdoa assim como eu perdoo. Eu perdoo porque fui perdoado, porque entendo o perdão, porque a misericórdia me alcançou. Então eu vou receber esse perdão de Deus. É essa misericórdia que eu vou alcançar no dia do julgamento, no dia que o Senhor vier. Então, a misericórdia vai me alcançar. Mas eu só posso perdoar e entender esse perdão, essa misericórdia, que eu fui alcançado pelo perdão de Deus. A misericórdia, essa misericórdia, esses misericordiosos são os que foram alcançados pelo perdão de Deus, que entenderam a obra da cruz, entenderam o sangue vertido. Deus prova o seu amor para comigo, tendo morrido por nós, enviando Jesus, sendo nós ainda pecadores. Você sabe o que quer dizer pecador? Inimigo. Nós éramos inimigos de Deus. E em Cristo, na cruz, nós fomos reconciliados, fomos alcançados pela misericórdia. Os misericordiosos, eles são aqueles que foram alcançados pela misericórdia. Então, ele pode, como bom samaritano, quando vê alguém em miséria, ajudar a pessoa. Não interessa se ela vai te dizer ou não muito obrigado. Não sei se você é às vezes, aquela pessoa que ajuda os outros e diz, mas o fulano não me disse nem muito obrigado. Então, realmente, tu fez para o fulano. Você não fez, porque foi alcançado pela misericórdia de Deus. Quem foi pela misericórdia de Deus, ele faz simplesmente por fazer. E ele não fica publicando os seus feitos. Oh, eu fiz isso. Quem faz isso é o fariseu. O fariseu que publica as suas bondades. O fariseu que publica os seus feitos. Ele precisa publicar porque alguém precisa reconhecer o que ele fez.
Mas o bom samaritano, o misericordioso, não precisa publicar para os outros o que ele faz. Ele simplesmente faz. Simplesmente faz. Publicar, eu estou dizendo, não quando a gente vê na internet tal boa ação, eu acho bem legal isso. Mas eu estou dizendo quando você precisa ser reconhecido por aquilo, pela boa ação que você faz. Se você é uma pessoa que busca reconhecimento dos outros, você busca a glória dessa terra. Reconhecimento dessa terra, às vezes vamos ter e às vezes não vamos. Nós precisamos da misericórdia de Deus. Porque um dia nós temos sempre que pensar, eu estou caminhando para Deus, eu estou indo em direção ao dia do julgamento. A nossa vida passa muito rápido. Os nossos anos passam. Eu tenho que ter consciência, eu estou caminhando em direção de Deus. Eu estou caminhando em direção ou da morte ou da vinda do Senhor. Todos estão caminhando. Quer tenham entendimento, quer não. Quer busquem a Deus, quer não busquem. Quer desprezem a Deus, quer blasfemem contra Deus, quer não. Todos caminham em direção a Deus. Todos. Tanto crente como descrente. Todos. Mas o crente é aquele que alcançou misericórdia. A misericórdia de Deus. Por isso que ele pode ajudar, ele pode ter misericórdia, compaixão da miséria da outra pessoa. Ele pode perdoar quando alguém lhe faz mal. Eu não sei se você tem feridas ou problemas na sua vida. O quanto essa bem-aventurança mexeu contigo. Mas para você perdoar, procure entender o perdão de Deus. Primeiro, procure entender. Medita em Efésios 2. Medita no que Jesus fez na cruz por ti. Para que a dor que tu tem no teu coração, daquilo que você sofreu, o que os outros te fizeram, você possa ser misericordioso com essa pessoa. Ter misericórdia dessa pessoa. Essa bem-aventurança, bem-aventurados misericordiosos, como eu disse no início, é voltada para os outros. É quando eu vejo tudo que Deus fez em mim. Então eu posso me voltar para o outro e ter misericórdia. Espero que você agora esteja entendendo que as bem-aventuranças é o caráter do cristão. E que você possa buscar, ler, orar, ler a palavra e dizer, Jesus, eu quero ser cristão. Eu preciso. Senhor, converte o meu coração. Tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Ninguém coloca um coração de carne em ninguém. É Deus. É o Espírito Santo de Deus que faz a obra. E é o Espírito Santo de Deus que faz a obra na tua vida, que transforma o teu coração. Então busque ao Senhor. Clame ao Senhor. Ele vai curar as tuas feridas, as tuas dores, os teus medos, as tuas angústias, a tua ansiedade. É Jesus que faz isso. Porque a misericórdia de Deus te alcançou. Deus nos viu em nossa miséria. Ele é misericordioso. Na nossa miséria, a misericórdia dele nos alcança. Misericórdia é aquele que se compadece da miséria do outro. Deus se compadeceu de nós. Deus nos olha. Ele nos ama. Ele nos perdoa. Ele tem misericórdia de nós. E quando nós somos alcançados, então nós podemos ter misericórdia dos outros. Então nós podemos ajudar. Então nós podemos olhar para os outros e ter compaixão.
profunda compaixão. Lembra quando o Senhor disse para o servo que não perdoou? Ele disse: como eu tive compaixão de ti, assim você deveria ter tido compaixão do seu conservo. Traduzindo, como eu tive misericórdia de ti, assim você deveria ter tido misericórdia. De cada um de nós, que fomos alcançados pela misericórdia de Deus, possamos ter misericórdia de cada um que ainda está nessa terra, que ainda não partiu para a eternidade, que ainda está aqui, e possamos ter misericórdia e compaixão, porque é assim que nós vamos pregar o Evangelho, com o nosso caráter, com aquilo que fazemos, com aquilo que somos. Então podemos dizer: eu te perdoo, porque Jesus já me perdoou. Como meu Senhor me perdoou, não tem problema. Eu perdoo, porque eu já fui alcançada pela misericórdia. Amém? Vamos ter então um tempo de oração. E quero que você se coloque na presença de Deus agora. Coloque a tua vida, a tua situação na presença de Deus, que nós vamos orar agora. Senhor Jesus, a tua palavra santa, fiel e verdadeira, hoje ministrou o nosso coração sobre a tua misericórdia que tu teve para conosco. E é a tua misericórdia que nos torna misericordiosos. Pai, humildemente eu te peço que o teu Espírito Santo venha agir em cada vida que nesse momento está ouvindo ou vai ouvir essa palavra. Senhor, que essa pessoa seja transformada pelo teu perdão, pelo teu amor. Que haja cura nesse coração, transformação nesse coração. E ela seja abençoada. E eu quero colocar também, Senhor, a necessidade de cada pessoa, cada aflição, cada angústia, cada petição, colocamos na tua presença, para que pela tua misericórdia tu venha nos atender, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que a palavra de Deus tenha penetrado no seu coração, que nós sejamos transformados pela palavra de Deus. Amém? Então, até quinta-feira que vem, em nome de Jesus, e que o Senhor nos abençoe.